Bom dia a todos. É muito bom estar com vocês novamente. E aí, tudo certo? Deixa eu organizar aqui meu fone. Deixa eu só colocar aqui meu fone direitinho. E aí, galerinha? Como é que tá todo mundo por aí? Todo mundo acordado? Só a alma que tá aqui, tá na cama. Ah, meu Deus do céu. Então bora acordar, que nós temos muito trabalho hoje, tá? Nós estamos fechando aí o nosso livro. Aliás, já terminamos o conteúdo e temos que fazer as atividades, botar as atividades do livro em dia, uma vez que isso aí foi solicitado e também foi orientado pela coordenação, certo? Então, hoje nossa aula vai ser correção de atividade, fazer as atividades e corrigir as atividades. Então, cadê o material de vocês? Busquem o material de vocês, que eu vou chamando aí um por um para que a gente possa ir corrigindo essas atividades juntos. Deixa eu só abrir aqui o livro. Deixa eu ver aqui onde está o livro de vocês. Lembrando que hoje eu quero ouvir a voz de todo mundo, hein? Todo mundo respondendo ao menos uma questão aí, por favor. Deixa eu colocar aqui. Vamos começar a correção das atividades, fofinhos. Desde o capítulo 11, tá? Vamos corrigir as atividades do capítulo 11. Corrigir a atividade do capítulo 11 até o capítulo 13, tá? Ok, beleza? Então, eu vou logo aqui chamar a primeira pessoa para poder responder essa atividade. A primeira questão aqui, tá? Já acordaram? Já se localizaram? Pegaram o livro? E aí, pegaram o livro de vocês já? Hein? Bom dia, tio. Bom dia, bom dia. Beleza, quem não puder gravar áudio, só coloca aí a resposta aqui no bate-papo, beleza? Ok? Certo? Coloquem lá na página 200, tá? Página 200, não, na verdade é a página 201. Bora lá, galera, bora fazer essas atividades aí, a gente precisa corrigir essas atividades. Terminamos o livro, terminamos o conteúdo, temos que colocar essas atividades em dia, certo? Eu vou ler aqui a questão, enquanto vocês estão se organizando. Esse capítulo 11, ele trata sobre a Itália fascista e a União Soviética stalinista, tá? Ou seja, sobre os dois regimes totalitários. Eu vou fazer aqui uma abordagem só enquanto vocês se preparam aí para a gente poder responder essas atividades, ok? Então vamos lá. A questão vocês já sabem que o que é um regime totalitário, é um regime fechado de governo, que nós temos uma liderança única, né, que tem um controle ali da política, da economia, da propaganda, da cultura, enfim. E nós vamos ter dois regimes totalitários muito interessantes a ser discutidos aqui, que é o fascismo e o stalinismo. Fascismo Itália, Benito Mussolini; stalinismo, Joseph Stalin, União Soviética, tá? Todos os dois surgem ali pós Primeira Guerra Mundial, no período entre guerras. Temos características diferentes entre eles dois. O primeiro, tá? Justamente. É isso aí, Augusto. O primeiro é de cunho ultranacionalista, ultra de direita, né?
contra o comunismo. Esse é o do Benito Mussolini, tá? É instituído na Itália. Benito Mussolini visa dominar todo o território da região do Mar Mediterrâneo, fortalecer o território romano, como era a antiga Roma, né? Já o Stalin, ele pretende expandir o comunismo na região do leste europeu, dominar aqueles territórios, dominar a economia e, consequentemente, né, expandir os seus princípios autoritários de uma pegada já de extrema esquerda. Então, de um lado nós temos a extrema direita e de outro lado nós temos a extrema esquerda, os dois regimes totalitários com ideologias diferentes, um seguindo ali o princípio, né, stalinista e o outro seguindo o princípio, né, fascista, mas ambos são regimes fechados, centralizados e opressores de forma política, ok? Beleza? Então vamos para a primeira pergunta aqui, ó, página 200. Dá o like aí, quem puder, para que eu possa ver aí, dar o ok, para que eu possa ver que todos estão já acompanhando, tá? Vamos que vamos. Na página 201, galera, após o texto aqui falando sobre a crise europeia no pós-Grande Guerra, que eu dei essa aula e expliquei para vocês como as sociedades da Europa ficaram com problemas econômicos e sociais pós a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, nós temos duas perguntas aqui, tá? A letra A e a letra B. A primeira questão é, o período que sucedeu a Primeira Guerra foi de intensa crise na Europa. Diante disso, responda as questões a seguir. Aí nós temos a primeira questão, que é a letra A. Cite 3 problemas que os europeus enfrentaram naquele contexto, tá? Então, eu vou escolher uma pessoa aqui para poder responder esta questão. Tá? Na verdade, não vou escolher ninguém, vocês já estão bem grandinhos. Então, quem gostaria de responder essa primeira questão, que é da página 201? Citar 3 problemas que os europeus enfrentaram naquele contexto, pós Primeira Guerra Mundial. A página 200 e 201. Página 201. Página 201. E aí, quem quer responder essa questão? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. As potências estavam em crise. Certo. Ok. Certo, as potências estavam em crise, ok. Mas bora citar aí uma ou duas... Movimentos políticos, tio. Peraí, tá chegando muitas respostas aqui, uma de cada vez. Tio, Oi. tá no livro 2, é? Não, livro 1, aquele que a gente terminou, a gente tá respondendo as questões. Aqui tá chovendo resposta, peraí. Bora ver outra aqui. Necessidade de reverter toda a economia voltada à guerra, indenizar os mutilados, reconstruir as regiões. Muito bem. Satisfação da população quanto às imposições da Conferência de Paris. Beleza. Ok. Gostei. É isso aí. Juntando aí a resposta de cada um de vocês, forma a resposta da letra A. Mas alguém poderia responder ela assim de forma bem completinha? Botar assim de forma bem completa? Olha que eu estou anotando o nome aqui de quem está participando, viu, galera? Tô anotando o nome aqui para poder eu ter controle aqui de quem está participando das aulas de história. Lembrando que eu já fiz até a chamada. Então, e aí, quem pode responder ela assim? Quem pode pegar todos esses pontos que foram colocados aqui como resposta e dar uma resposta bem amarrada? Ó, cite 3 problemas que os europeus enfrentavam naquele contexto. O que, menino? Letra A.
E aí, qual foi o primeiro problema que os europeus enfrentaram naquele período? Vamos lá. Muito bem. Beleza, tem uma resposta aqui completa para quem quiser colocar no seu livro, tá? Isso aí vai servir de conhecimento para as aulas que vão vir, né? Então tem uma resposta boa aqui. Eu vou ler novamente a pergunta. Cite 3 problemas que os europeus enfrentavam naquele contexto. Movimentos políticos, tá? Esses movimentos políticos aqui, eles eram movimentos, né, contrários aos movimentos nacionalistas, porque nós tínhamos ali a Liga das Nações, que foi criada após a Primeira Guerra Mundial, é importante vocês lembrarem disso, e a Liga das Nações tinha a Inglaterra, a França e os Estados Unidos como membros e, de certa forma, eles manipulavam a política e a economia dos territórios que perderam a Primeira Guerra. Então, isso é um fator de insatisfação para a Europa naquele momento. Nós temos situações de miséria em várias regiões da Europa, principalmente na Itália e na Alemanha, muito bem. Quem respondeu foi Pedro, né? Nós temos os partidos socialistas e comunistas europeus, isso também vai gerar uma insatisfação por conta de alguns territórios, como os Estados Unidos e a Alemanha. E Cássio respondeu aqui, ó, de forma melhor ainda. Parabéns, Cássio. O alto impacto do número de mortes, a falta de empregos, insatisfação em relação à Conferência de Paris, né, onde foi assinado o Tratado de Versalhes. E lembrem-se sempre do Tratado de Versalhes, tá? O Tratado de Versalhes foi importante, deixa tanto a Alemanha como a Itália submissa às decisões da Liga das Nações, ok? E, certo, e a questão aqui da Conferência de Paris, aí ele está falando sobre as regiões devastadas pelas batalhas, tá? Então é isso aí, galera. Quem não fez essa questão da página 201, a questão é a alternativa A. Cite 3 problemas que os europeus enfrentavam naquele contexto. Nós temos aí problemas até demais, né? Cássio e Pedro disseram aí vários problemas. Movimentos políticos contraditórios, miséria após a Primeira Guerra, partidos socialistas e comunistas sendo criados, o alto impacto dos números de mortos, falta de emprego, questão da Conferência de Paris e o Tratado de Versalhes e regiões devastadas. Ok, muito bem, Pedro e Cássio. Vou colocar aqui a observação que vocês são danadões. Ok, beleza? Pedro, Cássio. Tô gostando de ver. Galera, se vocês estiverem tímidos em falar, podem colocar aqui, cara, que eu leio, não tem problema nenhum. Tá? Alguém ainda precisa tirar uma dúvida em relação a essa questão? Não, né? Tá bem aqui, bem respondidinha para todos vocês. Para quem fez errado, fez de outra forma, coloquem aí, né? Vamos fazer a correção. Vamos agora para a letra B. Vou ler aqui. Porque alguns setores da sociedade europeia temiam o avanço da influência de ideias socialistas por vários países. Essa questão aqui é interessante, cara. Então, a gente falou um pouquinho lá sobre o socialismo e tal, né? E aí, Iago, beleza? Como é que tu tá? Saudade de você, viu? E aí? Então, eu falei um pouquinho sobre o socialismo, eu falei que o socialismo era mal visto ali por vários territórios, né, principalmente pelos italianos, né, o socialismo e o comunismo. E aí essa questão aqui, que é a questão B, tá falando, né, do porquê que o avanço das ideias socialistas, elas eram temidas, né, pela sociedade europeia, por diversas outras nações. Então, por que o socialismo era mal visto por outras nações? Dou uma dica aí, ó. É só relembrar da aula de Revolução Russa, 1917. Vou botar o reloginho do tempo aqui para vocês pensarem e responderem.
Bora lá. Enquanto vocês estão respondendo aí, eu estou caçando aqui a próxima questão que está na próxima página, aqui na página 205, que é a questão invertida. Vamos lá. Deixa eu ler aqui. E tio, porque depois da situação de miséria pós-guerra, os trabalhadores começaram a apoiar os partidos socialistas e eles temiam ainda mais porque esse partido defendia a necessidade de uma revolução que alterasse a penúria. Muito bem. Beleza. Vou ler aqui. Vou já comentar a tua resposta. Porque o avanço socialista prejudicava a economia capitalista. Eu acho que era porque eles defendiam a necessidade de revolução. Muito bem, todos estão corretos, tá? Vocês estão de parabéns, viu? Estão estudando mesmo para a história. Então, tanto o Kécio falou de forma perfeita, né? Naquele momento ali, nós tínhamos o socialismo como uma política feita para os trabalhadores, não é isso, Kécio? Pelos trabalhadores. Nós temos aqui Maria falando sobre que, devido ao avanço do socialismo, isso iria prejudicar os interesses da economia capitalista, corretíssimo, com certeza, né? E essas nações que eram contrárias ao socialismo, elas tinham essa tendência capitalista, em extremo ou não extremo, tá? E o Augusto também respondeu uma muito legal aqui, ó. A de Augusto é muito boa. É porque eles defendiam uma revolução. E, cara, quem quer uma revolução depois de uma guerra? Ninguém, né? Então, essa daí de Augusto foi uma das melhores, assim, tá? Quem quer uma revolução? Então, para os socialistas, para que eles pudessem chegar ao comunismo, por isso eu falei lá de 1917. Quando eu falo 1917, vocês lembram o quê? Revolução Russa. Então, para os socialistas chegarem ao comunismo, eles têm que fazer um processo revolucionário. Então, muitas nações europeias temiam justamente esse processo revolucionário, porque isso iria desgastar muito a economia, né, como a Maria falou, a questão capitalista, e como o Kércio disse também, a questão ali, né, das classes sociais entrando em choques. Aí Pedro Borges respondeu: o socialismo resulta em menos investimentos, menos poupança, um padrão de vida menor, quando o socialismo é inicialmente imposto. A propriedade precisa ser redistribuída e as populações não apoiavam. Aí o Pedro ele já está indo para uma pegada mais da sociologia, né? Então ele já está tratando o socialismo aqui como a sociologia, não deixa de estar certo também, né? Mas eu acredito, Pedro, que eles ainda não tinham chegado nessa conclusão que tu chegou aí na tua resposta, tá? Eu acredito que essa conclusão só viria já no pós-Segunda Guerra Mundial, entendeu? Lá no período da Guerra Fria, que eles começam a observar o socialismo com essa pegada aí que tu tá dizendo. Mas, de qualquer forma, não deixa de estar correto. Beleza, tranquilo, muito bom. Deixa eu só anotar aqui, tá? Maisinho aqui. Maria. Então, galera, para quem não respondeu a letra B, tá? Porque alguns setores da sociedade europeia temem o avanço da influência de ideias socialistas por vários países, nós temos todas as respostas aqui são válidas, tá? Todas as respostas são válidas. Vou sintetizar tudo isso, tá? Porque está no privado aqui para mim e vou sintetizar para vocês. A resposta do Kécio, do Augusto, do Pedro e da Maria. Então, essas nações europeias temiam o avanço do socialismo. Primeiro, o socialismo era o movimento do proletariado, do operariado. E quem gerencia, né, quem tem a força econômica, né, quem quer manter o poder econômico e político nesses territórios é a burguesia, né? São os patrões. Então, os patrões eles não queriam que o proletariado, né, se aproximasse do poder, até porque isso aí geraria muitas reformas, né, reformas políticas, né, reformas trabalhistas, ok? Outro fator é a questão
do enfraquecimento do sistema capitalista. A partir do momento que o socialismo ele se fortalecesse, o capitalismo, consequentemente, enfraqueceria, né, nesses territórios que o socialismo fosse dominando. Outro fato importante, a questão da revolução, cara. Um dos fatores aí que mais assustavam, e até hoje assustam, quando se fala de socialismo e comunismo, é o fator revolucionário. Aí tu lembra lá da Revolução Russa de 1917. Para os caras implantarem o comunismo, eles têm que fazer uma revolução, tirar o governo do qual é vigente e etc. E outro fator é que o Pedro respondeu, né, que é uma pegada já ali mais para frente, que a gente vai discutir nas próximas aulas, lá quando formos falar sobre final da Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, que o socialismo ele acabava resultando em menos investimentos capitalistas, né, tinha uma redistribuição das propriedades, né, propriedades rurais, e isso também era contrário ao princípio do capitalismo. Ok? Beleza? Dúvidas nessa questão? Acredito que não, né? Foi resolvida com sucesso. Então a gente vai descendo aqui para a próxima página. Tá? Vou descendo aqui para a próxima página. Aí a gente tem a questão invertida. Tá? Deixa eu ver aqui. A gente faz a questão invertida? Eu vou ler aqui. Leia com atenção o trecho a seguir. Ela é a resposta de uma pergunta que será elaborada por você. Releia o texto e tire suas dúvidas antes de escrevê-lo. O período histórico no qual o fascismo inspirava-se era a Antiguidade, em geral, e a Roma Antiga, em específico. Entre os aspectos de qual período que eram bastante valorizados pela ideologia fascista estava o expansionismo e o militarismo. Então aqui é para a gente criar uma questão, né? Fazer a questão invertida, não é isso? Vocês já são craques nisso aí. Então, quem quiser responder essa, fique à vontade. A minha foi simples, tio. A minha foi qual o período histórico em que o fascismo se baseava e qual o porquê. Pois é. Não é fácil essa questão, né? Não é fácil. Eu vou responder. É o período do Império Romano. Por quê? Devido à força, né, da política durante o Império Romano e a extensão e o militarismo que o Império Romano possuía em relação à Europa. Então, essa pergunta foi muito bem elaborada. Ok, pergunta bem simples, certo? Então, essa aí acho que é uma questão bem simples de a gente fazer e responder também. Então, bora descendo aqui para a página 208. Na página 208, nós temos aqui um texto e duas alternativas. Vou ler. O fascismo foi uma experiência política central para o século XX. Sua ascensão como regime inicia-se na Itália após a Primeira Guerra Mundial, com a Marcha sobre Roma de 1922, na qual os fascistas italianos passaram a controlar as principais instâncias de poder no país. Considerando essa afirmação, faça o que se pede. Alternativa A. Caracterize a conjuntura política e econômica europeia que permitiu a ascensão do fascismo entre as duas guerras. Isso aqui também a gente discutiu na aula, né? Então, bora fazer um apanhado aqui, bora conversar sobre essa questão. Então, a gente sabe que o Mussolini, em 1922, ele vai, né, juntamente com os seus paramilitares, né, a sua milícia, chamada de Camisas Negras, ele vai marchar na capital, né, italiana, em Roma, e isso vai mostrar muita força dos princípios fascistas para a sociedade italiana naquele momento. Inclusive, depois eu falei isso para vocês, contei essa história, né, que ele vai ser convidado a ser primeiro-ministro, né, pelo Victor Emanuel, que era até então o monarca italiano daquele período. Então ele vai ser convocado, ele vai ser convidado a ser primeiro-ministro, e a partir desse momento aí mesmo é que o fascismo ganha proporções maiores e se fortalece na Itália. Então a marcha sobre Roma, para quem ainda não aprendeu, para quem ainda não lembra, em 1922 é um fato muito importante para o regime totalitário fascista, tá? Ok?
Mas vamos à pergunta. A pergunta ele está perguntando, pergunta ele está perguntando, ótimo, né? A pergunta se refere à questão da política e economia europeia, né, que colaboraram aí para o crescimento do fascismo nesse período entre as duas guerras. Tá? Então, o que aconteceu de fato na Itália, né, em termos políticos e econômicos, que que Mussolini se aproveitou para poder colocar o fascismo lá em cima. Ixi, já tem várias questões aqui, várias respostas. Isso tá na 208, né? Eu tô na página 208, justamente. Então, bora aqui responder aqui. Peraí, deixa eu me perder aqui, tem muitas respostas. Bora lá para a primeira. Carolzinha tá respondendo aqui. No período entre guerras, a Europa por uma grave crise econômica pelos gastos com guerra, pelo crescimento do império, pela queda do reconhecimento da federação centralizada autoritária. Crescimento da ideologia extremista ligado com o panorama crítico da economia ocidental. Aliamos a ideia dos grupos nacionalistas, são políticos. Os europeus enfrentavam principalmente uma situação muito estável, dando a chance de surgimento de sistemas autoritários. Beleza. As 3 respostas que eu recebi aqui, 4 respostas estão corretas. Vou ler as respostas aqui, tá? Vou sintetizar elas, que responderam bastante coisa. Carolzinha respondeu o seguinte: no período entre guerras, tá, a Europa passava por uma grande crise econômica, ok, devido aos gastos da guerra, e isso gerou um enfraquecimento dos impérios, tá? E interessante ela ter falado do império, né? Porque a gente sabe ali que nós temos o Império Germânico e a monarquia italiana. E também outra coisa que ela citou que eu acho interessante é a quebra da Bolsa de Valores. A gente ainda não tinha falado, né? De 1929, a quebra da Bolsa de Valores também vai, né, colaborar para essa questão aí do aumento dos partidários, dos regimes totalitários. E as pessoas passam a defender um Estado centralizado e forte, né? E ela fala isso aqui também na questão dela, que é muito interessante, corretamente, tá? Val respondeu o crescimento de ideologias extremistas, tá? E porque elas estavam ligadas com o fortalecimento econômico. Muito bem, Val. Então, tinha esse pensamento mesmo. A gente precisa de um governo forte, centralizado, né? Um líder forte, para que a gente possa melhorar nossa economia, como o Val está dizendo aqui. Então, tá correto, tá? E outra coisa, né, que a gente ainda não tinha citado, esses grupos, eles defendiam muito a questão nacionalistas, eles eram ultranacionalistas. Então, isso também é uma pegada muito interessante. E a questão também da força com a propaganda. Val cita aqui a força da propaganda. Então, a propaganda também era utilizada naquele momento para mostrar que esses grupos totalitários eles poderiam tirar a nação da situação difícil que enfrentava. Deixa eu continuar aqui. Muito bem, Val. Tem Júlia. Julinha responde: os países enfrentavam uma crise política e econômica muito acentuada, uma situação muito instável, dando para o surgimento autoritário. Olha aí, aproveitando o desespero da sociedade, né? A sociedade estava sem emprego, passando fome, e como o Júlia bem aplica aqui, né? A sociedade estava em desespero. Então, isso também colabora para a situação, né, de adeptos ao totalitarismo, principalmente ao fascismo. E aí nós temos Pedro aqui respondendo: crescimento de ideologias extremistas, está ligado ao panorama crítico, as ideias nacionalistas, a gente falou aqui, grupos políticos, a propaganda, e uma coisa que ainda não tinha citado, cara, ó, que o Pedro cita, a fraqueza dos líderes de nações como a Itália e a Alemanha. A gente citou ali, ó, Julinha citou o desespero da sociedade, Val citou o controle da mídia e o extremo nacionalismo, Carolzinha citou a quebra da Bolsa de Valores e a crise econômica, mas a gente ainda não tinha citado isso,
a fraqueza política dessas nações pós Primeira Guerra Mundial. Isso é interessante, viu, Pedro? Então, realmente, essas nações, elas tinham líderes muito fracos. Quem é o líder da nação italiana? Victor Emanuele, né? Um monarca parlamentarista perdido com a Itália após a Primeira Guerra Mundial, né? Então, a Itália estava em uma crise econômica e o líder italiano, que era o Victor Emanuele, ele não sabia como resolver aquele problema, né? Quem era o líder da Alemanha antes do Hitler era a República de Weimar. Então, a República de Weimar também era uma república que eu até disse para vocês, né? Considerada uma república corrupta, né? Porque ela era, de certa forma, ali controlada pela Inglaterra, pela França. Então, também era uma política muito fraca na Alemanha. E o Pedro, ele é muito acertativo em dizer isso, né? A gente ainda não tinha citado a fraqueza das lideranças políticas na Itália e na Alemanha pós Primeira Guerra Mundial. E tem mais aqui, a falta de fé, entendeu? No topo, a Itália, a partir de alianças e negligência apenas manteve no poder. E aí ele conclui aqui falando sobre a questão das alianças que foram, né, feitas nesse momento para o fortalecimento do sistema totalitário. Então todas as respostas estão corretíssimas, tá? Então só para fechar, tá? Para quem não fez essa questão, galera, ó, é a questão da página 208, a letra A. Então está perguntando aqui qual a conjuntura política e econômica europeia que permitiu a ascensão do fascismo. Então a gente tem muita coisa interessante que foi dita por vocês. Nós temos a fraqueza das lideranças da Itália e da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. A gente tem a crise do sistema capitalista oriunda da quebra da Bolsa de Valores em 1929. A gente tem a descrença da população e o desespero dessa porque está sem emprego, passando fome, né? Passando por necessidades básicas. Nós temos o fortalecimento da campanha, né? Da propaganda, da política e do ultranacionalismo, como o Val destacou. E isso passa para a sociedade daquelas regiões, daquelas nações, que a única forma de eles melhorarem seu padrão de vida é justamente, né, saindo, apoiando esses partidos totalitários. Muito bem, beleza, ótimo. Deixa eu só anotar aqui, tá? Beleza. Alguém quer reiterar alguma coisa, falar alguma coisa, fica à vontade, viu? Fiquem à vontade. Ainda na página 208, nós temos a letra B, que é bem facinho, né? Cite 2 elementos que caracterizam o fascismo. Isso aqui é bem facinho. Bem facinho. 2 elementos que caracterizam o fascismo. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. As respostas estão chegando. Val. O fascismo foi um movimento autoritário. Século XX. Certo, aqui, ó. Interessante. O culto ao líder e interferência do Estado. É isso aí, Val. Beleza. Augusto, autoritarismo, culto ao líder, interferência do Estado na economia, foi mais específico. Nacionalista extremo, aqui, ó, essa aqui também é muito legal. Desprezo pela democracia eleitoral. Essa aqui é boa, viu? Valeu, Carolzinha. Essa aqui é boa. Essa aqui foi muito bacana, galera. Ó, quem quiser, a de Val tá show, a de Augusto também. Mas a de Carolzinha vai além, né? Ela coloca ali desprezo pela democracia eleitoral. Verdade, né? Show de bola. Ok. Esse não tá aparecendo no meu bate-papo, não? É porque eles estão mandando privado. Entendeu? Estão mandando privado. Aí eu leio aqui, faço o apanhado. Entendeu? Que aí a galera bota aqui, tio, não sei se tá certo e tal. Aí eu dou uma lida primeiro, né? Pra o pessoal não ficar curtindo depois. Vocês são meio... Mas todas as respostas aqui estão ótimas. Eu estou lendo que são várias aqui. Deixa eu ler novamente. Vou ler a de Val, tá?
Do Val tá bacana. Eu vou pegar uma parte que ele falou aqui, ó. Autoritarismo, culto ao líder e interferência do Estado. Ele não falou nem duas, ele falou três, né? O de Augusto, culto ao líder, interferência do Estado na economia. Então, Augusto ele já fala mais sobre a questão econômica. Eu gostei de Carol, porque Carol fala uma coisa do qual a gente quase não discute, né? Que é a democracia eleitoral. Então, realmente, o pessoal vai ter seus direitos eleitorais ali, né? Desprezados. Tá ótimo. Entendeu? Ana Paula, oposição violenta. Claro, também vale citar isso aí, né? Todas as formas de marxismo e oposição ou liberalismo cultural. Ixi, Ana Paula aqui, Ana Paula mesmo foi a fundo, entendeu? Ana Paula foi a fundo. Ana Paula já botou aqui uma pitada aí de anticomunismo, né? A Ana Paula falou sobre oposição violenta, as formas do marxismo, né? Quando a gente fala marxismo, a gente fala da doutrina comunista, ou seja, quando a Ana Paula diz assim, oposição violenta a todas as formas de marxismo, ela está se referindo ao socialismo e comunismo, tá, galera? Ana Paula é FD. Tá vendo? Ela está se referindo ao comunismo e socialismo. E a oposição ao liberalismo cultural, cara. Cultural. A gente bate na mesma tecla, né? Falando sempre em economia, 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 mas lembre-se, a economia dos Estados Unidos naquele período, ela não vinha... O meu tá certo, tá? Eu vou já ler lá, filhão. Mas lembra que a economia, ela nunca vinha sem a cultura, né? A gente falou lá sobre o modo de vida dos Estados Unidos. Deixa eu ler logo os outros, que vai cair aqui, aí apaga, né? Clarinha respondeu político nacionalista e antissocialista, com acréscimo, com uma característica do imperialismo, antiliberal e autoritário. E deixa eu ver aqui, fascismo, movimento caracterizado. Podemos citar como característica fascismo, autoritarismo, culto do líder, interferência do Estado. Tá certo, Borges. Estudei para apresentar a produção textual. Ah, tá. Beleza. Citando aqui o que Maria colocou e o que Borges colocou, Maria colocou sobre uma pegada imperialista, porque realmente eles queriam dominar territórios. Então, se eles querem dominar territórios no século XX, isso é imperialismo. Então, Clarinha tá certo. Isso é imperialismo, os caras querem dominar território. Então, eles tinham essa pegada imperialista também, tá? E Borges falou sobre